seja bem-vindo à nossa videoaula. Estamos gravando essa videoaula do CRT-APH, Centro de Referência e Treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar, localizado na Rua Florencio de Abreu, 744, na Estação da Luz do metrô de São Paulo. Vamos falar sobre sistema de comando em incidentes, triagem em incidentes com múltiplas vítimas. Esse é o nosso tema de relevância para esses profissionais de saúde que trabalham na atividade de resgate. Meu nome é Claudinei, sou enfermeiro com pós-graduação em emergências e cuidados intensivos. Trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros de São Paulo, sou oficial da reserva, professor da Escola Superior de Bombeiros desde 1992 e professor aqui no Centro de Referência e Treinamento em APH. Fui chefe do Departamento de Ensino de Resgate da Escola Superior de Bombeiros e coordenador regional de Defesa Civil na cidade de São Paulo. Nosso centro de treinamento faz também a requalificação de bombeiros profissionais civis, além dos cursos de atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros avançados. Nossos objetivos são os seguintes: estabelecer o que é um sistema de comando de incidentes, saber realizar a triagem de campo utilizando o método START em incidente com múltiplas vítimas e saber priorizar o atendimento de vítimas nas situações indicadas para o método START. O conceito de triagem ele é muito antigo. Imagine você e sua equipe, geralmente composta de 2 ou 3 socorristas, com recursos mínimos, em geral, para atender 1 ou 2 vítimas, também com espaço suficiente para o transporte de uma vítima grave, se deparar com uma cena como essa. Então, nós temos aí um acidente de trânsito com várias vítimas e, muitas vezes, a minha capacidade de atendimento individual para cada uma será prejudicada. Eu vou ter que escolher quem atender primeiro, para quem ofereço todos os meus recursos ou um recurso exclusivo. Muitas vezes eu tenho só um sistema de oxigênio portátil na ambulância e vou ter que oferecer para um desses pacientes. Agora vamos colocar uma situação muito pior, né? A minha capacidade regional de atendimento foi afetada. Na minha região, mesmo juntando bombeiros, SAMU, empresas privadas, eu não terei capacidade de atender cada uma individualmente. Nesse caso, quando esses recursos são insuficientes para dar uma assistência completa a todas elas, e eu tenho que decidir em primeiro lugar, eu vou ter que usar um critério técnico. Não posso dizer, olha, senhorinhas na frente, idosos. Não, o critério tem que ser técnico. A ideia é salvar o maior número de pessoas possíveis de serem salvas. Nós vamos ver durante a apresentação que muda completamente o conceito de atendimento. Em geral, os pacientes críticos recebem prioridade absoluta. Num sistema de desastres, atendimento a desastres, geralmente quem tem mais gravidade recebe menos recurso. Veja só a diferença de conceituação. Nós veremos, por exemplo, que pessoas em parada cardiorrespiratória em uma situação de desastres, ela não tem prioridade nesse primeiro momento. Vai ter prioridade quando houver recursos suficientes. E em situações de normalidade, eu ofereceria para ela todos os meus recursos disponíveis. Triagem é um conceito muito antigo, desde a Primeira Guerra Mundial. Médicos franceses, capitaneado aí por Dominique Jean Larrey, especialmente durante as guerras em que Napoleão participou. Esse médico ele era o chefe da armada, fazia parte ali do corpo de médicos, e ele tinha a ideia de recuperar os soldados feridos para que eles voltassem rapidamente à guerra. E, logicamente que esse era o objetivo, não é? Tanto que esse Dominique, ele foi o inventor
da chamada ambulância voadora, uma carroça puxada por cavalos, com a ideia de utilizar maqueiros para retirar as pessoas feridas do campo de batalha e transportar para um local de tratamento para que eles pudessem se recuperar de maneira mais rápida e estarem prontos, dispostos a guerrear. Essa era a ideia da triagem nesse momento de crise. E os princípios de triagem, eles eram muito, vamos dizer, empíricos, mais voltados para a realidade daquele local de conflito. Então nós tínhamos lá uma separação daqueles que é provável que vivam independente do tratamento recebido, um tratamento de primeiros socorros ou tratamento médico, aqueles que é provável que morram independente do tratamento recebido, e aqueles a quem a atenção médica imediata poderia ter influência no prognóstico, ou seja, na recuperação. É óbvio que nesse momento, qual era a ideia? Recuperar soldados feridos, deixá-los prontos para a guerra novamente. Agora, em situações urbanas, sem conflitos, outros conceitos são aplicados. Hoje nós temos uma evolução desse sistema de triagem, do gerenciamento de local de crise, e é comum, mesmo na iniciativa privada, no meio civil, não especificamente meios militares, utilizar um sistema de comando em incidentes, com a sigla SCI, que no estado de São Paulo tem o nome Sistema de Comando de Operações em Emergências, ou SICOI, instituído pelo Corpo de Bombeiros. A ideia é gerenciar o conflito, dividindo aquela zona de operação em zona quente, zona morna, zona fria, fazer a montagem do posto de comando, do posto médico avançado, integrando todas as equipes, gerenciando os recursos humanos e materiais existentes em benefício da ocorrência, para salvar o maior número de pessoas possíveis. Em geral, é feita uma delimitação de áreas de atuação, em que nós temos inicialmente uma zona chamada zona quente, onde ocorreu o incidente. Então é uma área de risco. Essa área ela é restrita das equipes de salvamento, ninguém pode entrar, a não ser que tenha equipamentos de proteção individual. Em geral, essa função é uma função de Estado, ou seja, no estado de São Paulo é função do Corpo de Bombeiros, mas eu posso aplicar isso dentro do meu sistema privado. Então, se eu tenho lá bombeiros civis, técnicos em segurança, engenheiros de segurança, segurança patrimonial, até que a autoridade, o Estado, chegue e assuma, essas autoridades locais também implantam o seu sistema de comando em incidentes. É óbvio que nessas situações não vamos ter risco, então há necessidade das pessoas que atuam na zona quente disporem dos equipamentos de proteção individual e às vezes até equipamentos de proteção respiratória, dentre outros que a ocorrência exigir. Tem que ter uma capacidade de operar nessa área. Ao redor dessa área em que há um risco absoluto, nós temos que delimitar um espaço em que a ocorrência ainda pode se expandir, denominado zona morna, em torno da zona quente. Também de acesso restrito das equipes de apoio. Nesse local, em geral, as viaturas permanecem estacionadas, levando equipes e equipamentos, ou são viaturas operacionais que estão nessa área, estritamente necessária. Exemplo, viaturas autobomba para combate a incêndio, viaturas com equipamentos para intervenção em produtos perigosos e assim por diante. Então essa área é uma área de risco ainda, pode se expandir. Se eu pensar num prédio pegando fogo, quantos andares ele tem? Se ele desabar, qual a possibilidade de ele afetar as áreas adjacentes? Tem que pensar em projeção de obstáculos e
transformar essa área numa área de segurança. Uma área ao redor da área morna é chamada de zona fria. Também é uma área de segurança que somente as equipes de emergência adentram, porém é uma área isenta de qualquer risco. A ocorrência não poderá evoluir para aquele ponto. O comandante da emergência já delimitou que aquele é o espaço onde será montado posto de comando, o posto médico avançado, para onde serão levadas as vítimas, eventuais vítimas desse incidente. Fora dessa zona fria é que ficam as autoridades que não estão envolvidas diretamente no conflito, no atendimento da ocorrência, por assim dizer, e também a população. Então isso, muitas vezes temos a participação da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, Polícia Civil, agentes de trânsito, impedindo o acesso à zona fria. Essas pessoas têm que se manter distante do local. Dentro desse sistema montado, nós temos, além das delimitações de zona, o local onde será colocado o posto de comando. Você imagina o seguinte, tem uma ocorrência com múltiplas vítimas e uma solicitação de apoio de SAMU, bombeiro, iniciativa privada, defesa civil, muitas vezes órgãos ambientais. Se todos tomarem uma medida em separado, não haverá uma solução mais rápida, mais adequada para esse conflito. Então é preciso que alguém assuma o comando dessa emergência, que fica a cargo de um oficial do Corpo de Bombeiros, de maior posto presente, e existe decreto estadual que estabelece isso, essa função do Corpo de Bombeiros no gerenciamento dessas crises. E toda a equipe que chegar no local, não posso entrar com a minha ambulância na zona quente, pegar um paciente e levar embora. Me apresento no posto de comando e digo, olha, meu nome é Claudinei, eu sou enfermeiro, eu estou com mais um técnico de enfermagem e um condutor na minha ambulância. A minha ambulância é de suporte básico, com capacidade para transportar um paciente crítico. Em geral, em desastres, mais de um paciente poderá ser transportado, de acordo com a capacidade operacional, com a necessidade do serviço. É feito um check-in, um registro desse potencial, e os oficiais do Corpo de Bombeiros vão gerenciar esses recursos. Normalmente vai designar um oficial para cada área. Esses oficiais estarão com um grupo de trabalho executando missões específicas. Por exemplo, na queda do avião da TAM, estive presente no período da tarde com um grupo de alunos da Escola Superior de Bombeiros e fui designado para coleta de pertences das vítimas, tudo que era algo que era pessoal, documentos, roupas, acessórios, tudo isso era recolhido, catalogado, registrado, porque fazia parte da emergência em si. E tínhamos ali autoridades aeronáuticas, polícia militar, corpo de bombeiros, tudo envolvido para a solução daquele problema. Nesse local também são montados o posto médico avançado, que trataremos mais especificamente quando falarmos da triagem avançada. O posto de comando, ele constitui as suas assessorias, porque vamos pensar em termos de logística que foi afetada. Então, se há um incêndio, eu preciso de viaturas de bombeiros, profissionais operacionais. Eu tenho que pensar em horário de descanso, que muitas ocorrências duram dias ou horas. Alimentação da tropa, hidratação. A parte de comunicação operacional. É uma ocorrência que exige o emprego de cães, farejadores, equipes de resgate em locais colapsados. Então, existem bombeiros com essa especialização, também médicos e enfermeiros do grupo de resgate com essa especialização para adentrar essas áreas. A assessoria de imprensa, para que as informações sejam direcionadas de forma adequada, que várias autoridades não dê informações
divergentes causando conflito. Temos que pensar na ocorrência como um todo. Agora vamos falar da maneira operacional. Então nós temos várias vítimas a serem atendidas e eu necessito de um critério técnico para verificar quem merece prioridade de atendimento. Em boa parte do mundo é utilizado o chamado método START. E aqui no Brasil, praticamente todos os serviços de atendimento de emergência adotaram o chamado método START, que é uma sigla em inglês, que traduzindo significa triagem simples e rápido, tratamento local e tratamento hospitalar. O método START teve origem nos Estados Unidos, em Newport Beach, na Califórnia, através do Corpo de Bombeiros e o Hospital Memorial local. A triagem ela vai ser utilizada até por leigos treinados, porque é um método muito fácil de aplicar, não exige muito conhecimento na área teórica de enfermagem, medicina, bombeiro. Por isso que, mesmo em outras instituições privadas, por exemplo, um shopping, houve um desabamento, é possível aplicar o método START através de bombeiros civis, segurança patrimonial e seus demais grupos de trabalho. Essa responsabilidade pela aplicação do método START e também instalação do SICOI é do primeiro socorrista em função de comando que chegou no local. Então, chega uma viatura do bombeiro no local. Ele estabelece a necessidade de apoio e a necessidade de se implantar um sistema de comando de incidente, ou, como diz no estado de São Paulo, sistema de comando para operações em situações de emergência, O método START, em especial, ele deve ser utilizado quando a quantidade de vítimas existentes supera a capacidade regional de atendimento. Porque, veja bem, cheguei no local tem 5 vítimas. Estou com a minha viatura com 2 pessoas apenas, eu, enfermeiro e um condutor. Eu tenho 5 vítimas, mas daqui a pouco vão chegar apoio, em pouco tempo, porque essas vítimas já foram relatadas para a nossa central de regulação. Será necessário muitas vezes apoio de outras entidades, como o SAMU ou empresas privadas, defesa civil, lógico dentro da sua atividade de defesa civil, e daqui a pouco tem uma viatura para cada paciente. Então, nesse caso, não há como fazer a aplicação do método START, porque haverá a possibilidade de atendimento individual. A cada vítima será dado todos os recursos que ela necessita. Mas, numa situação que isso independe do número de vítimas, em que a minha capacidade regional, mesmo com bombeiro, SAMU, iniciativa privada, eu não consigo atender a todas individualmente e eu tenho que selecionar quem atender em primeiro lugar, vou utilizar o método START. E a partir daí, separar essas pessoas em nichos, e cada nicho desse, cada setor, vou colocar pessoas que merecem determinada prioridade. Veremos essa classificação logo a seguir. Qual que é a ideia? Salvar o maior número de pessoas possíveis de serem salvas. Também gerenciar a rede hospitalar. Aliás, a rede hospitalar é muito afetada em desastres, especialmente o hospital nas proximidades do incidente. Muitas pessoas se deslocam sem auxílio diretamente para essa rede hospitalar, tanto que os hospitais, especialmente os hospitais que têm certificações internacionais, eles devem apresentar como requisito para essas classificações, como por exemplo ONA, que é uma classificação internacional para hospitais, se ele tem um plano para atuar em desastres. Já tive a possibilidade de treinar hospitais para preparar um SCI interno. Você imagina que toma um ônibus nas proximidades desse hospital.
ninguém quer saber se é público ou privado. Ele vai, obviamente, se dirigir para esse local requerendo assistência. Normalmente, esses hospitais estão preparados para a sua rotina diária. Ele já sabe da sua capacidade de atendimento, sabe até os horários de pico, e aí distribuem seus funcionários nesses horários. Possui uma logística própria para essas atividades em situações de normalidade. E, de repente, elas foram afetadas. Então, é preciso que os hospitais também sejam preparados para desastres. E o próprio sistema de comando de incidentes visa levar as vítimas para os hospitais que tenham esta capacidade de atendimento. As vítimas, na metodologia START, ela é classificada segundo um esquema de cores em cores vermelha, amarela, verde e preta. E cada cor dessa indica uma prioridade de atendimento. Para fazer a seleção dessas vítimas, nós utilizamos um sistema de cartões. Esses cartões são pendurados nas pessoas. Pode ser pendurado no braço. Muitas vezes é pendurado no pescoço, mas aí eu tenho que pensar que depois ele vai receber um colar cervical. Um local em que não se perca, se desprenda. Ele possui um cordão para essa finalidade. Esse cartão tem uma série de símbolos, mas também locais para anotações. Porém, o oficial de campo, esse profissional que faz a triagem, ele não tem tempo nenhum para anotação. Essas anotações são feitas de maneira oportuna no posto médico avançado, dentro da ambulância ou eventualmente no hospital. Todos eles são numerados frente e verso. Esses números estão em tarjetas serrilhadas que ficam de controle do triador, do posto médico avançado, da ambulância e do hospital. É possível depois fazer uma busca, verificar o roteiro de onde esse paciente partiu até a ambulância que transportou e para qual hospital ele foi destinado. Estamos vendo aqui na parte superior esta numeração. Nós temos horários para anotação, campo para anotação do horário da triagem, sexo da vítima, local de ocorrência, tipo de ocorrência, o hospital de destino. Também as tarjetas inferiores nas cores preta, vermelha, amarela e verde. Elas são serrilhadas de fácil destacamento. E aqui tem uns símbolos que indicam que é um crítico inviável, uma pantera indicando rapidez, uma tartaruga dizendo, olha, essa vítima pode aguardar. E uma ambulância cortada aqui dizendo, esse paciente ele não necessita de transporte com ambulância. Ele precisa ir para o hospital, mas não preciso gastar, entre aspas, uma ambulância para transportá-lo. Ele pode ser transportado num veículo qualquer. Na outra parte nós temos indicação de que essa tarjeta fica de controle da ambulância, por isso que ela vem em primeiro lugar, e a outra tarjeta ela fica de controle do hospital. Enquanto que as tarjetas inferiores do triador e de controle de anotação do posto médico avançado. Aqui um corpo humano em que poderá ser anotadas as lesões. Como eu disse, embora existam esses campos para anotação, isso será feito em momento e local oportuno, para completar os dados. O socorrista triador ele tem menos de 1 minuto para decidir qual cor aplicar naquele paciente. Lógico que existem outros modelos de cartões, inclusive cartões voltados para o atendimento de produtos perigosos, de vítimas contaminadas, e diversos modelos mais complexos ou mais simples. Para a triagem, nós utilizamos o método START. Eu vou apresentar aqui um fluxograma que, num primeiro momento, poderá parecer bastante complicado, tá? Mas, na prática, ele é muito simples de ser feito, de ser colocado a efeito. Primeiramente, uma das condições de classificação é um socorrista
verifica aqueles pacientes que conseguem caminhar, retira da zona de conflito, ou seja, da zona quente, leva para a área segura e classifica-o como verde. Então, é um paciente que pode aguardar, não se leva em conta as lesões que o paciente apresenta, mas simplesmente a capacidade de conseguir caminhar. Qual que é a ideia? Retirá-lo da zona quente. Menos pessoas vão permanecer em cena para a triagem. Se também fizermos uma avaliação, a esses que conseguem caminhar estão relativamente melhor do que aqueles que não conseguem caminhar. Muitas vezes ele está sentado em cena e o triador o questiona: você consegue se levantar e me acompanhar até aquele local? À medida que ele obedece esse comando e se desloca, ele é classificado como verde. Muitas vezes isso pode ser feito com o apoio de uma outra vítima que tenha capacidade para isso, ou até mesmo de um socorrista. Posteriormente, este triador se desloca na cena e, à medida em que encontra um paciente pela frente, vou usar a palavra vítima ou paciente de maneira livre, tá? Ele deve classificá-lo. Primeiro, observar se ele respira. Se a vítima não respira, é admissível um procedimento de liberação das vias aéreas, utilizando uma manobra simples, manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Não há um momento oportuno para ficar aplicando manobras para vítimas de trauma, que nem sempre são eficazes. E nesse momento a ideia é verificar se ele volta a respirar depois da liberação das vias aéreas. Se essa pessoa que não respira não volta a respirar depois da liberação das vias aéreas, ele é classificado como um paciente crítico irrecuperável, recebe um cartão com a tarjeta preta e ali é mantido. Agora, se eventualmente ele respira depois da liberação das vias aéreas, ele é classificado como um paciente crítico, recebe um cartão vermelho e o socorrista parte para outra vítima. Aqui vale uma ressalva. O paciente está em decúbito dorsal, eu liberei as vias aéreas. Ele voltou a respirar. Isso quer dizer que se ele permanecer em decúbito dorsal, sem a manobra de liberação de via aérea, ele vai ter nova obstrução de via aérea, não vai respirar. Então é admissível que ele seja colocado em decúbito lateral, com a via aérea liberada. Mantido assim, até que seja atendido por uma equipe de resgate, uma equipe de maqueiros que vai fazer a sua remoção. E aí não se está pensando em nenhum tipo de trauma, está pensando na sobrevivência desse paciente. Toda vítima que consegue respirar é avaliado a frequência ventilatória por minuto. Essa verificação ela leva em conta a capacidade do socorrista de interpretação. Ele não vai pegar um relógio e ficar verificando lá 30 segundos, 1 minuto e multiplicando por 2, por exemplo. 30 segundos e multiplica por 2. Não há tempo para isso. A partir da observação ele verifica, está respirando mais que 30 por minuto? É um paciente crítico, recebe um cartão vermelho. Encerra aí a avaliação desse paciente e não complementa os demais itens. Parte para o seguinte: mas se a respiração está menos que 30, é verificada como que está a perfusão capilar, que é aquele ato em que nós comprimimos a polpa digital de uma pessoa e verificamos o retorno sanguíneo. Uma pessoa com pressão adequada e volume sanguíneo adequado, a perfusão capilar se dá em até 2 segundos. Se demora mais que 2 segundos, isso dá uma indicação de que houve uma grande perda de sangue, uma pressão arterial muitas vezes relativamente baixa. Ele é um paciente crítico, recebe um cartão vermelho. Às vezes não é possível, tecnicamente, verificar a perfusão capilar numa extremidade, por exemplo, de uma mão.
porque ora está ferida, ora a cor da pele é escura, dificultando, ora o ambiente está escuro. Então pode ser lançado mão do pulso radial. O pulso radial bilateral, verificado nas duas extremidades, porque se eu verificar apenas em uma, isso pode refletir a circulação local por uma lesão arterial, por exemplo, ou uma compressão arterial, e não necessariamente o sistema circulatório. Se o pulso radial bilateral não é palpável, podemos estimar uma pressão muito baixa, geralmente associada a uma perda sanguínea elevada, e ele é considerado um paciente crítico. Mas se, durante a avaliação, esse paciente respiração é menos que 30, a perfusão capilar não foi afetada, pulso radial, se verificado, é palpável, é feita uma avaliação neurológica simples, se ele tem ou não capacidade de cumprir ordens simples. E são ordens do tipo, abre a boca, fecha os olhos, geralmente um estímulo central, porque nós estamos falando de vítimas de trauma em geral. Então, se eu pedir para ele mexer a mão, será que ele não está movimentando o braço porque tem um trauma? Isso não reflete dano neurológico, é um problema local. Então, quando eu peço um estímulo central, abrir e fechar olhos, coloca a língua para fora, abra a boca, e ele dá uma resposta, ele não cumpre essa ordem de maneira efetiva, eu estabeleço ele como um paciente crítico. E a partir daí recebe um cartão vermelho e eu parto para a vítima seguinte. Mas naquelas vítimas em que não há nenhuma alteração respiratória, circulatória, nem neurológica, porém ele não consegue caminhar, nem mesmo com auxílio, ele é uma vítima classificada como amarela. Nós temos aqui uma animação da Faculdade de Medicina, Escola Paulista de Medicina, que nos traz toda essa sequência de fluxograma. Consegue caminhar? Sim, verde. Não consegue, ele respira? Não, posiciona as vias aéreas, não respira irrecuperável, respira crítico. Se a frequência ventilatória está acima de 30 é crítico, se está abaixo de 30 observado o enchimento capilar, que se comprometido é um paciente crítico, não comprometido verifica a parte neurológica, se está comprometida crítico, se não está comprometida é uma vítima amarela. Na prática, vamos pensar de forma prática, todo paciente que consegue caminhar, mesmo com auxílio, é verde, mesmo que ele seja reclassificado posteriormente no posto médico avançado, ou tenha sua condição agravada e seja reclassificado. Pelo menos ele vai ser retirado da área de desastres, vai ser confinado num local para avaliação por uma equipe de socorrista. Eu sequer vou colocar cartão nele nesse momento, depois alguém vai lá e faz a colocação dos cartões. Geralmente vítimas verdes estão em maior número do que as demais vítimas no incidente com múltiplas vítimas. Nem sempre isso é real, mas em geral nós podemos encontrar mais vítimas verdes que vítimas amarela, vermelha e preta. Então, em momento oportuno, elas receberão essa identificação. Toda vítima que está inconsciente e não respira é preto. E aí eu faço a intervenção que é a liberação de via aérea, que me é admissível nesse momento. Agora, toda vítima que está inconsciente e respira, no final das contas, ela é vermelha, porque ela não consegue responder a ordens simples. Na prática, eu vou ter problemas com aquelas vítimas conscientes que estão gritando a todo vapor, socorro, me ajuda, em que eu terei que fazer uma avaliação mais detalhada. Elas não conseguem caminhar, estão na cena, ora por uma fratura que inviabiliza a movimentação. Eu terei mais detalhadamente que verificar frequência ventilatória, perfusão capilar e a capacidade de responder a ordem simples. Se nós fizermos um paralelo com a avaliação
da vítima de trauma, onde se utiliza o método ABCD. Agora, a regra de tratamento é XABCDE, que não vamos aqui entrar em detalhe. O ABCD prioriza comprometimento ventilatório em vias aéreas, a parte de ventilação de respiração. Então, abertura de vias aéreas, ventilação, circulação, neurológico. Só que, numa situação de normalidade, são feitas outras avaliações mais complexas e adotados procedimentos mais elaborados. Aqui eu estou numa situação de desastres, com poucos segundos para decidir. Então, foi retirado de cada item, da letra A, somente a capacidade de respirar. Da letra B, a frequência ventilatória. Da letra C, a parte de perfusão capilar. E da letra D, enquanto na análise primária normal de um paciente eu utilizo a escala de coma de Glasgow mais pupilas, apenas a capacidade de responder a ordem simples, que aliás é um dos itens da avaliação da escala de coma de Glasgow, na parte de resposta motora. Vamos destacar agora os passos para o processo de triagem. Primeiro passo, guiar as vítimas verdes para uma área de concentração previamente delimitada. E aqui, esse primeiro triador não terá aquele cenário todo montado que nós vimos no SCI ou SICOI, denominações aí que nós podemos dar ao sistema de gerenciamento da crise. Ele pode determinar que essas vítimas que andam fiquem debaixo de um toldo, numa calçada, num espaço cedido por uma pessoa privada, por exemplo, um quintal, uma garagem. Isso vai variar de acordo com o ambiente que ele está atendendo esse incidente. Posteriormente serão identificadas. O cartão ele possui uma tarja inferior verde e 1/3 desse cartão ela é destacável, numerado inclusive. É retirado, fica de posse do triador em momento oportuno. E na parte inferior, 2/3 dessa tarja permanece. Qualquer socorrista de apoio, ou mesmo os maqueiros, que virem uma vítima com um cartão start e na parte inferior predomina a cor verde, ele terá então prioridade em momento oportuno. As vítimas verdes, elas serão levadas para a área verde do posto médico avançado, previamente delimitada. Elas podem ser levadas, inclusive, com auxílio de outras pessoas que são vítimas, que conseguem caminhar e que possuem essa condição. Retirei as vítimas verdes daquele ambiente. Cada triador escolhe um setor, de forma que, à medida em que ele avança, vá fazendo a seleção. Essa aqui, por exemplo, é uma vítima preta. Não respira nem mesmo depois da liberação da via aérea. Uma vítima amarela que não consegue caminhar, mas todos os parâmetros estão normais. A frequência ventilatória, perfusão capilar e a capacidade de obedecer a ordem simples. Uma vítima vermelha em que houve algum comprometimento respiratório, circulatório ou neurológico, além da incapacidade de caminhar. E assim por diante, cada um num setor, de forma a não perder. Importante nesse momento que ele não se distraia, nós falaremos isso posteriormente, porque teremos eventualmente vítimas gritando: me socorre, olha o meu familiar aqui, e a dispersão de atenção poderá influenciar nessa tomada de decisão. Uma vítima classificada como vermelha, são destacados as tarjetas verde e amarela por completo. Essas tarjetas são serrilhadas, permanecendo na parte inferior a cor vermelha. E aqui temos a simbologia de que ela vai ter primeira prioridade
tratamento e transporte. Geralmente essa vítima ela não é capaz de caminhar, mesmo com auxílio, e apresenta algum comprometimento no A, B, C, D, fazendo aquela analogia de maneira simplificada. Vítimas amarelas, elas não têm nenhum comprometimento em A, B, C, D, de acordo com essa avaliação simplificada, porém ela não é capaz de caminhar, mesmo com auxílio. Algum trauma a compromete de caminhar. É destacada toda a tarja verde, permanecendo na parte inferior, predominantemente a tarjeta amarela. Ela será atendida oportunamente. Dentro lá da triagem, será atendida, transportada depois das vítimas vermelhas. Com relação à vítima preta, é aquela vítima que não respira nem mesmo depois da liberação das vias aéreas, mas também essa classificação preta é utilizada para as vítimas na chamada morte óbvia, com sinais óbvios de morte, como decapitação, esmagamento completo de cabeça e tórax, carbonização ou separação de tronco. E geralmente não cabe num desastre, você saiu da sua base e dentro de minutos chegou para atender e a vítima não estará com aqueles outros sinais de morte evidente, como estado de putrefação, rigidez cadavérica, manchas hipostáticas. Normalmente o que estarão presentes são esses sinais de morte óbvia. Nós veremos depois que existe uma outra possibilidade de separar essas vítimas de morte óbvia daquelas que eventualmente apenas está em parada respiratória, ou melhor, cardiorrespiratória, mas não apresenta nenhum trauma ou lesão que inviabilizasse a vida como essas que nós acabamos de destacar. Isso faz muita diferença no controle do atendimento. A triagem está completa, então nós temos ali as vítimas verdes removidas e as demais vítimas devidamente classificadas. Equipes de maqueiros farão a remoção dessas pessoas para o chamado posto médico avançado, que, quando não há a presença do profissional médico, pode ser assumido por um enfermeiro, e quando não há nenhum dos dois, pode ser assumido por qualquer profissional que tenha gestão sobre a emergência, normalmente um oficial do Corpo de Bombeiros. E a denominação ela pode mudar para área de concentração de vítimas. Já que a palavra posto médico avançado, ela está mais caracterizada quando você tem a presença desses profissionais. No estado de São Paulo, nós temos a possibilidade de ter a presença do GRAU, Grupo de Resgate da Secretaria de Estado de Saúde, que é o responsável pela gestão das unidades de suporte avançado terrestre e aérea no Corpo de Bombeiros, mas médicos do SAMU, SAMI ou qualquer outra denominação que se dê aos serviços de atendimento pré-hospitalar local. Ou, se afetou um hospital, pode ser lá a direção do hospital. Como eu citei no início, alguns hospitais que possuem classificações internacionais devem apresentar um plano para atendimento a desastres na sua área de atuação. Neste posto médico avançado, aqueles pacientes submetidos à triagem de campo, classificados como vermelho, amarelo, verde e preto, eles serão submetidos a uma triagem avançada. Falaremos sobre essa triagem posteriormente. Podendo mudar de classificação, serem reclassificadas e terem obviamente, outra prioridade de tratamento e transporte. No posto médico avançado, são estabelecidas áreas de tratamento, denominadas área vermelha e amarela. Essas áreas elas devem ser colocadas próximas. Nós podemos ter poucos médicos e enfermeiros para atuar com esses pacientes críticos. Normalmente vamos entender que isso aqui é uma emergência, vermelho, e amarelo uma urgência, que diferencia
o potencial de agravamento do paciente, de risco de morte nos próximos minutos ou horas. E lógico que se eu tiver um médico, ele ficando os dois postos perto um do outro, fica mais fácil esse gerenciamento, esse controle. Sempre teremos um médico coordenador do PMA, do Posto Médico Avançado. E os médicos intervencionistas, se houver apoio necessário. O posto verde deve ficar longe dessa área de atendimento a pacientes críticos. Lembre-se que são pacientes que deambulam, ou seja, andam, e muitas vezes familiares estão envolvidos na ocorrência. Eles estão vendo pacientes críticos. Deve ficar um pouco distante, sob controle de um socorrista, isolados aqui e em tratamento. Normalmente essas lesões são simples, mas são necessários alguns curativos, algumas imobilizações de braços, mãos ou coisas que forem adequadas nesse momento. Já a área preta tem que ficar fora das vistas dos demais pacientes, porque se tratam de pacientes irrecuperáveis, que muitas vezes sequer serão submetidos à ressuscitação cardiopulmonar, ou se forem submetidos por critério médico à ressuscitação cardiopulmonar, é uma condição que acaba afetando diretamente os demais pacientes. Então, que a pessoa sabe que ele está em risco de morte ou morto, tentando ser reanimado, deve ficar completamente afastado, fora dessa visão. Isso vai depender, obviamente, da montagem desse posto médico, do local em que eu estou, se existe essa possibilidade dessa logística. Uma questão importante é o estacionamento de ambulâncias. Toda ambulância que chega se dirige ao posto médico, ou melhor, ao posto de comando. No posto de comando é feito check-in, se diz qual é a capacidade operacional, quantos profissionais compõem essa ambulância, se é ambulância de suporte básico avançado, e aguarda-se determinação para agir. Se o posto médico avançado já foi montado e está em operação, à medida em que vítimas vermelhas necessitarem de atendimento, vão sendo requeridas as ambulâncias. Obviamente que é necessário um controle desses pacientes. Então é preciso que alguém faça essas anotações de qual vítima, qual ambulância foi transportada para qual hospital. E depois esse gerenciamento estará nas mãos do posto de comando. Com relação ao estacionamento da ambulância, tem que ser um local de fácil acesso para a entrada e saída dessas ambulâncias. Importante que o condutor, ele não feche a ambulância e vá para dentro da ocorrência. O condutor, ele deve ficar na ambulância e o encarregado se dirigir ao posto de comando. E quando necessário deslocar a ambulância ou auxiliar nos procedimentos de transporte do paciente, ele já estará no local pronto para a saída. É muito comum o condutor chegar, estacionar na ambulância, fechar as portas, levar a chave consigo e se deslocar para dentro do cenário da emergência. Nesse momento ele deve ficar na ambulância, somente seu encarregado se dirigir ao posto de comando. As vítimas removidas da área vermelha, inicialmente as vítimas vermelhas, serão removidas para a área vermelha do posto médico avançado. Depois, serão as vezes, das vítimas amarelas, ficando então as vítimas pretas no cenário. Se essas vítimas pretas forem removidas, serão levadas para a área preta do posto médico avançado. Quem serão levadas para cá? As vítimas que não respiram, nem mesmo depois de liberada as vias aéreas. Vamos lembrar que, dentro do método START, a categoria preta pode ser aplicada naquelas com lesões que são significativas de morte evidente, decapitada, esmagada, carbonizada.
essas vítimas elas podem permanecer no mesmo local em que se encontram até a perícia da polícia científica. Nós veremos adiante. Vou passar para vocês só aqui mais uma animação da Escola Paulista de Medicina que nos dá aquela justificativa. Por que que uma vítima em parada cardiorrespiratória ela não é submetida a RCP imediatamente num desastre? Veja só, se eu fizer um empenho de toda a minha equipe e todos os meus recursos nessa vítima preta, outras vítimas evoluirão para óbito, especialmente as vítimas vermelhas. Então é preciso, nesse momento, garantir que mais pessoas sejam salvas. No momento oportuno, essa vítima receberá atendimento. As vítimas pretas, aquelas classificadas porque apresentavam sinais de morte óbvia, o ideal é que elas permaneçam em cena para a perícia da polícia científica e geralmente são levadas para o Instituto Médico Legal mediante carro de cadáver. Se for absolutamente necessário protegê-la do fogo, de inundação, coisa desse tipo, serão levadas para o posto médico avançado na área preta. De certa forma, temos a seguinte prioridade de atendimento. Em primeiro local, primeiro momento, serão removidas, atendidas as vítimas vermelhas, depois as amarelas, quando houver recursos suficientes. As vítimas pretas serão avaliadas e normalmente nós teremos a presença de um médico em cena e dependerá do médico o início ou não das medidas de ressuscitação cardiopulmonar. Na ausência de médico para tomada de decisão, havendo apenas equipes de suporte básico de vida, numa área em que não haja a presença desses profissionais para constatar o óbito, essas vítimas terão que ser submetidas a RCP e conduzidas para ambiente hospitalar assim que for possível, exceto as vítimas que apresentarem lesões evidentes de morte, como já citamos. As vítimas verdes serão encaminhadas para a rede hospitalar em momento oportuno, não necessitando de ambulância para isso. Mesmo porque a ambulância será um recurso escasso em um desastre. Vamos lembrar que a triagem é um processo contínuo. A vítima ela pode ser reclassificada em qualquer momento. Estou com a vítima que está consciente, orientada, com todos os parâmetros de circulação, de respiração, circulação, neurológico, adequados na zona amarela. De repente ela se torna inconsciente. Se fizermos uma reavaliação, ela não responde à ordem simples. A partir daí, ela é uma vítima vermelha, deverá ser transferida para a área vermelha de atendimento. Uma vítima verde, ela está isolada na área verde, estava andando até então, mas com trauma de crânio. De repente ela se torna inconsciente. De repente uma hemorragia evolui e leva ao estado de choque. Será reclassificada segundo essa condição. No posto médico avançado, é necessário que haja um controle de entrada e saída de pacientes e o destino dessas vítimas. Temos aqui 2 cartões que ficaria de posse de um profissional na entrada e saída do PMA, anotando apenas na entrada o número do cartão, a cor e a hora em que ela adentrou este ambiente. E na saída do PMA, dados mais elaborados, o número do cartão, a cor da vítima, se foi reclassificada ou não, a ambulância, o prefixo da ambulância que a transportou, o nome do encarregado e o hospital de destino e a hora. Se a gente fizer um controle aqui, essa vítima 3, do cartão 800-315, ela deu entrada no PMA como uma vítima vermelha, às 11 horas e 17 minutos. Porém, através da tabela CRAMP, foi feita uma reclassificação pela equipe médica de enfermagem e essa mesma vítima foi reclassificada como amarela,
transportada numa unidade de resgate de suporte básico do Corpo de Bombeiros pelo Sargento Marcelo para o Hospital São Vicente às 11h40. Isso faz bastante diferença no controle da emergência. Muitos pacientes no desastre podem estar inacessíveis pela equipe de triagem. Então, equipes de salvamento poderão fazer essa abordagem com segurança e fazer essa classificação. Serão removidos com técnica adequada em momento oportuno. Não se deve retardar a retirada dos outros pacientes, porque eu tenho uma vítima vermelha em cima de um teto. Uma vez que as vítimas livres vermelhas foram transportadas, na sequência são removidas as vítimas amarelas. Assim que a equipe de salvamento fizer a remoção desse paciente, conduzirá imediatamente, terá prioridade total para ser levada para a área vermelha do PMA. Vítimas encarceradas provavelmente não serão removidas sem o auxílio de equipamentos de uma equipe especializada. Então nós temos bombeiros, médicos, enfermeiros que fizeram cursos de busca e resgate em estruturas colapsadas, falando aqui obviamente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que podem adentrar nesse cenário, fazer a avaliação e o tratamento local dessas vítimas, se assim for seguro. Elas serão resgatadas em momento oportuno, assim como aquele que estava em local de difícil acesso. As vítimas de trauma, o ideal é que sofram remoção através de equipamentos específicos. Vítimas verdes, por exemplo, elas conseguem caminhar sozinha ou com o apoio de outros socorristas, não necessitando de transporte especial. Vítimas vermelhas e amarelas, o ideal seria a utilização de maca tipo cesto, prancha longa ou outros recursos de imobilização. Obviamente que no primeiro momento essas restrições estarão prejudicadas, porque nem sempre haverão recursos suficientes de colar cervical, apoio lateral de cabeça, pranchas, podendo uma prancha ser utilizada várias vezes, desde que isso não afete a biossegurança dos demais. São deixadas no PMA e muitas vezes esse equipamento poderá ser reutilizado, sofrendo uma breve limpeza ou estando em condições para essa finalidade. Vítimas pretas, embora sejam vítimas que não tenham prioridade nesse primeiro momento, elas serão transportadas sempre em prancha longa. Muito bem, vamos falar sobre a triagem avançada feita por médicos e enfermeiros no posto médico avançado. Nesse local é um local seguro, localizado na zona fria. Esses profissionais terão mais tempo para a avaliação mais complexa. A tabela CRAMP, na verdade, ela usa as iniciais dos itens: circulação, C de circulação, R, respiração, tórax, A, abdômen, M, a parte motora e P, palavra. Aqui, basicamente, é uma avaliação neurológica e aqui uma avaliação respiratória e circulatória. Então, vamos observar que essa tabela, ela apresenta de 0 a 2 pontos em cada item. São 5 itens de verificação, dando de 0 até 10 pontos. O que é um paciente normal na parte circulatória? O pulso está entre 60 a 100 por minuto. Sabemos que 60 para baixo, abaixo de 60, o paciente está em bradicardia, acima de 100, um paciente adulto está em taquicardia. O enchimento capilar está normal, retorne em 2 segundos, e a pressão arterial sistólica está acima de 100. Isso é uma condição boa circulatória, isso provavelmente não indica um sangramento interno ou externo, e não reflete choque hemorrágico, atribui a ele 2 pontos. Mas vamos pensar um paciente com 1 ponto apenas. O pulso está acelerado acima de 100, ou está em bradicardia abaixo de 60, o
enchimento capilar lento, muitas vezes nulo, e uma pressão arterial sistólica entre 100 e 85, quer dizer, abaixo de 100. Isso pode indicar a presença do estado de choque hemorrágico. Já na parte, vamos lá, também esse zero, sem pulso, não há enchimento capilar e PA sistólica abaixo de 85. Dá zero para ele, zero nessa pontuação. Na parte de respiração tórax, o que é normal? Uma respiração normal, bilateral, um tórax não comprometido e uma frequência ventilatória de 10 a 36. Veja que naquele primeiro momento o paciente estava sendo avaliado com frequências ventilatórias acima de 30 por minuto. E aqui está entre 10 e 36. Respiração anormal, com falta de ar, respiração abdominal, isso pode indicar inclusive comprometimento cervical, obstrução da via aérea, um tórax instável, cujas características são fraturas múltiplas de um dos lados, em 2 ou mais pontos, ferida penetrante de tórax, ou pescoço ou axila, contusão nessa área, frequências acima de 36 ou menos que 10, são considerados pacientes críticos nesse caso aqui, e atribui-se uma pontuação menor. A pessoa com respiração ausente ou agônica, que indica, no caso da respiração agônica, parada cardiorrespiratória, nós teremos, embora seja uma respiração agônica, um estímulo do sistema nervoso central, da área que controla a respiração. Então nós temos o zero para ele. Abdômen não comprometido, 2 pontos, comprometido com trauma fechado, contusão ou penetrante, 1 ponto, abdômen aberto ou rígido, 0 ponto. Se ele estiver rígido, provavelmente tem uma hemorragia interna. Se estiver aberto, podemos ter uma evisceração abdominal. Na parte neurológica, se observa a capacidade de obediência à ordem simples, a resposta à dor e a capacidade dele estar lúcido, coerente, orientado no espaço e no tempo, confuso ou mesmo sem palavra. Essa avaliação, eu preciso ter uma tabela, é possível até decorá-la, mas temos ali uma tabela para a consulta de cada paciente, mesmo porque esse posto médico avançado está localizado numa área fria. E temos agora profissionais médicos e enfermagem fazendo essa avaliação mais detalhada com conhecimento científico para tal. Essa tabela Cramp apresenta pontuações que vai de 0 a 10 pontos, dando a seguinte classificação, ou melhor, ou confirmando a classificação da triagem pelo método START, ou reclassificando para mais grave ou menos grave. 2 a 6 pontos, considera-se uma vítima vermelha. Então, são pacientes críticos, recuperáveis, com lesão grave, com risco de vida nas próximas 2 horas. 7 a 8 pontos, vítima amarela. São pacientes com lesões graves, sem risco de vida nas próximas 24 horas. Isso é uma estimativa apenas. 0 a 1 ponto, preta. Críticos não recuperáveis, lesões muito graves, com risco de vida nos próximos 5 a 15 minutos. Isso como referência, nós temos a Escola Paulista de Medicina, de onde foi retirada esses itens de avaliação. 9 e 10, verde, pode aguardar, lesão leve, se assim foi reclassificado. E admite-se na tabela Cramp a cor branca, para fazer aquela separação do que é um morto evidente, que sequer foi feita alguma avaliação ou tratamento, daquela pessoa que estava em parada respiratória e que não respirava mesmo depois de liberar as vias aéreas. Um coordenador do PMA é um médico, ele, se feita a reclassificação pelo profissional médico ou de enfermagem, o cartão será atualizado. Então, eu tenho uma pessoa com um cartão com a tarjeta amarela. É uma vítima amarela. A reclassifiquei pela tabela Cramp em vermelho. Basta tirar a tarjeta amarela.
vítima era uma vítima vermelha, mas pela minha reclassificação na tabela CRAMP, ela se tornou amarela. Muda-se o cartão, não tem problema nenhum. Adota-se um novo cartão, troca-se o cartão. Uma vez feita a triagem do posto vermelho e amarelo, o coordenador de transporte determinará uma ambulância que transportará os pacientes de acordo com a gravidade. Com relação a vítimas verdes, vale a seguinte consideração. Eu tenho médico no local, não tem? E a minha rede hospitalar já foi afetada naquela área. Nós podemos pensar nesse processo numa grande cidade como São Paulo, ou numa cidade lá do interior onde um ônibus tombou com 60 vítimas. Não seria adequado que esses pacientes verdes para esse hospital regional, poderia se deslocar para uma outra cidade. Ou, eu não tenho médico presente, ele pode avaliar esses pacientes e até liberá-los do próprio local para residência, acompanhados, por exemplo, por um familiar ou por uma outra pessoa responsável, com recomendações de que, se houver um agravamento do seu quadro, procurar o auxílio médico. Se eventualmente forem transportados para hospitais, poderão ser utilizados veículos comuns, micro-ônibus, van. Mas se eu vou colocar 5 pacientes verdes dentro de uma van e transportar para um hospital, eu tenho que prever o seguinte: e se eles agravarem durante o transporte? Então é muito adequado encaminhar um socorrista com um kit básico de primeiros socorros para dar assistência a essas vítimas durante o transporte. O que seria ideal em termos de ambulância para transporte desses pacientes? Todo paciente crítico deveria receber assistência médica e de enfermagem numa ambulância de suporte avançado. E os demais pacientes, ambulância de suporte básico. Porém, todo o sistema local foi afetado. Não haverá, muitas vezes, recursos adequados segundo a condição do paciente. Eu posso ter um paciente crítico recebendo transporte na ambulância de suporte básico, porque é o único recurso que eu tenho regional. O processo de triagem é um processo técnico, requer uma perícia por parte do socorrista, embora seja um processo muito simples de se aplicar, e ele deve estar concentrado, evitando dispersão, em reações de histeria, pânico. Então alguém está desesperado pedindo ajuda, orienta, direciona, vá para aquela calçada, fique junto com aquelas pessoas que conseguem caminhar. É um familiar que está pedindo ajuda para outro, diga que ele receberá, em momento oportuno, ajuda. Está sendo tudo feito em benefício desse paciente. Outras ambulâncias estão vindo em apoio. Consiga controlar essa situação de pânico. Uma triagem deve durar menos de 60 segundos. Então, o socorrista não deve se distrair com estímulos visuais, sonoros, para que essa classificação seja feita de maneira adequada e rápida. Nós vamos falar sobre triagem pediátrica. O método START, ele não faz uma diferenciação se a vítima é adulto ou uma pessoa, um paciente pediátrico. Embora, na sua própria formulação, muitos pacientes pediátricos acabem sendo levados para a área vermelha de atendimento. Temos que pensar também que as crianças no Brasil, por legislações, elas merecem assistência em quaisquer circunstâncias. Quando se faz o atendimento de desastres, nós temos que ver além da parte técnica, temos que ver a parte ética e legal do atendimento. Então vamos pensar numa criança sangrando, rosto cheio de sangue, numa cena de emergência de desastre. Como que será feito a notícia desse desastre? Qual a tendência da imprensa no local em noticiar esse fato de uma criança que está aguardando o socorro?
Aí entra a questão ética. Nas referências bibliográficas de trauma, nós temos a possibilidade da aplicação de um método START adaptado para a criança. Só que ele é um método mais complexo de aplicação. Nós temos crianças de diversos tamanhos, estamos falando de bebês até uma capacidade cognitiva que consiga comunicar com o socorrista. Ele é capaz de andar? Sim, verde. Capaz de andar significa ser transportado até nos braços da mãe, do pai ou de um cuidador. Classificado como verde, é levado para uma triagem secundária através da tabela CRAMP, ou da avaliação médica e de enfermagem voltada para o atendimento pediátrico, que exigirão aí outros conhecimentos. Capaz de andar? Não. A respiração ela é espontânea? Se sim, observa-se a frequência respiratória. E, em vez de utilizar o parâmetro 30, é avaliado se está menor que 15 ou maior que 45, pegando uma área ampla, faixa etária ampla de crianças, em que a frequência ventilatória estará entre 15 e 45 e será considerada normal para isso. Se está entre 15 e 45, vamos observar se o pulso é palpável. Se ele é palpável, aliás, retornando aqui ao item anterior, se ele está menos que 15 ou mais que 45, é classificado como vermelho. Se está entre 15 e 45, verifica se o pulso, aqui não se observa a perfusão capilar, o pulso radial bilateral ou pulso braquial em bebês bilateral. Se não é palpável, vermelho. Se é palpável, verifica-se o estado neurológico. E é utilizada uma avaliação simplificada chamada AVDI, onde nós temos a capacidade de resposta do paciente avaliado nas letras D ou I, está inapropriado, atribui-se a coloração vermelha, e se o A ou o V ou o D está apropriado, a classificação como vítima amarela. Um paciente que não respira, ele sofre a liberação das vias aéreas, e se a respiração é espontânea, é classificado como vermelho. Aí vale a pena citar aquela condição em que, se eu não mudar o decúbito do paciente, colocá-lo em decúbito lateral, novamente ele vai ter obstrução de via aérea. Se ele está em parada respiratória, o pulso é palpável? Sim. São admitidas 5 ventilações iniciais para tentar restabelecer os sinais vitais desse paciente. Se ele continua em apneia, preto. Se a respiração ela volta a ficar espontânea, então ele estava somente com uma parada respiratória, o pulso ele era palpável, com 5 ventilações iniciais, houve retorno espontâneo da respiração, ele é classificado como vermelho. Aqui vale a pena também a seguinte indicação: se houve retorno dos sinais vitais com as ventilações, se eu retirar as ventilações, provavelmente ele vai entrar novamente em parada respiratória e evoluir para a parada cardíaca. Se o paciente não responde às 5 ventilações iniciais, classificado como preto. Então veja que é muito mais complexo, tanto que às vezes essa referência ela acaba sendo contraindicada em alguns manuais. Ele é publicado num ano, na outra edição é retirado, então fica a critério da instituição a sua adoção ou não. Por outro lado, se nós analisarmos o método START na sua origem, veremos que as vítimas crianças, elas acabaram sendo contempladas de algum modo, porque ele usa como ponto de corte a respiração. Então, se uma pessoa está com mais que 30 respirações por minuto, ela é classificada como vermelha. A maioria das crianças, dependendo da sua faixa etária, estará com mais que 30 respirações por minuto.
será levada para o posto médico avançado e lá será feita uma outra classificação ou essa classificação será mantida. Também nós temos muita dificuldade em avaliar o nível neurológico de uma pessoa muito pequena, que às vezes só chora, não consegue comunicar com uma pessoa estranha. Logo, vamos considerar que o nível neurológico dela está afetado, classificando-a também como vermelha. E, de certo modo, estaremos dando prioridade a esses pacientes somente por levar em consideração esses dois itens já previsto no método START original. Então, ele permite triar uma boa parte das vítimas pediátricas. O que é coerente? Considerar a vítima pediátrica vermelha a mais vermelha das vermelhas, a mais amarela das amarelas. O ideal é que esse paciente seja transportado no menor tempo possível, seja retirada de cena, encaminhada para um ambiente hospitalar. Para o melhor gerenciamento do sistema de comando de incidentes, algumas equipes do Corpo de Bombeiros, em especial os oficiais em comando, as viaturas de oficiais que atuam nos comandos das operações, podem possuir um kit de desastres. Esse kit contém lonas para identificação de áreas de atendimento do posto médico avançado, pode conter coletes de identificação para as diversas áreas, para evitar que pessoas que não estejam envolvidas no atendimento, mesmo profissionais de segurança ou de saúde, atuem nessa área sem necessidade ou de forma a atrapalhar os procedimentos. Então, se eu tenho uma identificação, fica mais fácil o controle. Identificação para o médico, o coordenador, cartões de triagem, há centenas deles, devidamente identificados. É admissível, durante o processo de triagem, a aplicação de torniquetes para contenção de hemorragias sanguinantes, já que muitos pacientes classificados como vermelho, por apresentarem perfusão capilar inadequada ou um pulso radial bilateral ausente, estará com a hemorragia externa. Se essa hemorragia permanece, ele pode evoluir para uma coloração preta na sua classificação. Então, são admissíveis alguns procedimentos durante o processo de triagem. Basicamente, liberação de via aérea e, se necessário, a colocação desse paciente em decúbito lateral, com a via aérea liberada, controle de hemorragia através da aplicação de torniquetes. Tudo isso pode estar dentro de um kit devidamente guardado para que seja usado numa cena de desastres. Nós vimos a importância desse tema para uma equipe de atendimento pré-hospitalar. Esses conceitos devem estar bem sedimentados, treinados. Normalmente nos cursos de atendimento pré-hospitalar, além da parte teórica, são desenvolvidos cenários de desastres práticos, onde essas equipes elas atuam tanto na triagem quanto como maqueiros e também na montagem e operação do posto médico avançado com toda a sua estrutura, áreas de atuação.